The guys who brought their friends in to sell when sell was 10 or 20 cents are now sitting pretty. And if you earned your interest in kind, right, you did very well. But if you earn that interest on your Bitcoin and sell, you're ripped, man. You are ready for retirement. You have enough money for financial independence, because Cell Token is up over 4,000% this year. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam, o motivo deste canal é meramente informação. Um aviso legal, não sou nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes até tomar algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. Vamos tentar fazer isto tudo num take só num take a menos de 15 minutos. Vou-vos tentar dar um update daquilo que se anda a passar neste momento, mas para além disso, de-vos dizer aquilo que é precisamente o título e responder-vos já diretamente. Ainda não é tarde, para todas as pessoas que queiram saber. Eu vou-vos dar todas as razões possíveis e imaginárias para vos explicar porque é que ainda não é tarde, de maneira nenhuma. Essa é a primeira coisa que eu vos vou já transmitir. Mas aquilo que vocês estão a ver neste momento não é mais do que o débito nacional dos Estados Unidos, que há bem pouco tempo, ainda este ano, estava perto dos 20 trilhões. Sim, aquilo que vocês estão a ver em termos de números é trilhões. E a razão pela qual vocês estão a ver o que neste momento parece um número absolutamente astronómico, que já ultrapassou os 27 trilhões, é que só em 2020 os Estados Unidos imprimiu dinheiro a mais, em termos de dólar, mais de 7 trilhões. Sim, vocês ouviram bem, mais do que 7 trilhões. E para colocar isso em perspectiva, algo que eu já disse várias vezes, mas eu não sei até que ponto é que a pancada já realmente absorveu nas pessoas, 7 trilhões em 2020 foi mais do que 200 anos de impressão de dinheiro na história dos Estados Unidos. Portanto, se isto não é significativo, imprimir mais dinheiro num ano do que em 200 anos, eu não sei o que é. E esta é uma das principais razões pela qual, neste momento, eu penso que muita gente quer, de facto, arranjar uma alternativa, não só ao mercado das ações, que neste momento também não está de maneira nenhuma saudável, quer arranjar uma alternativa ao ouro, quer encontrar uma solução ouro 2.0 e, em primeiro lugar, está Bitcoin. Só depois é que existe, na maior parte das pessoas, uma transição para Ethereum e uma parte muito pequena, uma minoria, passa de Ethereum para outro tipo de altcoins. Mas a realidade é que nós, neste momento, o que estamos a ver, em termos de todos estes pumps que estão a ser muito significativos, na realidade ainda não é aquele FOMO que eu estava habituado a ouvir e a ver em 2017. Portanto, se há uma coisa que eu já vos posso dizer é que em nada este momento me faz lembrar 2017 ainda. Portanto, ainda estamos muito longe daquilo que poderemos estar. Agora é importante também dizer outra coisa, que eu acho que as pessoas também ainda não se aperceberam. Não há mal nenhum de vocês falharem esta onda. Eu acho que vocês ainda estão completamente a tempo, mas para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas, não têm a certeza e que estão a fazer a sua própria pesquisa, não se sentem ainda confortáveis, não há mal nenhum. Pensem que o que é certo neste momento é que a cripto é um mercado de facto ainda muito inseguro e de alto risco, mas para além disso é um mercado que eu acho que, se ele resultar nesta próxima bull que nós vamos ter, neste ciclo onde nós estamos, de certeza absoluta que vai haver outro ciclo. Portanto, eu vejo de facto uma estabilização a muito longo prazo do preço da Bitcoin, mas é a um valor muito superior a 1 milhão de euros. Portanto, não acho que, se isto tudo da cripto resultar, se não houver nenhum inconveniente, entretanto, se não acontecer nenhum inflation bug, nada do género, eu ainda acho que as pessoas vão ter muitas oportunidades de poderem entrar. É evidente que aquelas que entrarem agora, mais cedo, vão estar obviamente melhor do que aquelas que entrarem mais tarde, mas ainda existe essa oportunidade. E mais, existe essa oportunidade por causa precisamente das altcoins, que é isso que eu vou falar a seguir. As pessoas não têm ligado muito às altcoins nestes últimos dias, e é o que eu mais estou a verificar neste momento, é aquele maior interesse que eu tenho, é o facto de, neste momento eu estou concentradíssimo, não em Bitcoin, mas sim nas altcoins, principalmente Ethereum. Não vejo muita gente a falar em Ethereum e nós estamos muito perto, já aí, dia 1 de dezembro, caso não entre mais nenhum inconveniente, nem mais nenhum delay no projeto de Ethereum 2.0, na mainnet de Ethereum 2.0, que eu acho que vai acabar por ser atrasada, mas não deve ser muito mais atrasada do que, se calhar, 2 ou 3 semanas.
Independentemente disso, ainda não houve nenhum anúncio nesse sentido, portanto, à partida, dia 1 de dezembro, vamos ter o staking oficial da Ethereum. É preciso pelo menos 32 Ethereums e acreditem que há muita gente que tem mais do que 32 Ethereums e que está preparadíssima para entrar na mainnet 2.0. O único alerta que vocês devem saber, portanto, que independentemente disto já estar em beta test, é preciso que vocês entendam que o risco está lá. Há uma grande vantagem de entrar numa fase ainda inicial. Há taxas de juros que vão ser muito mais atrativas no início do que no futuro, e depois é um meio descentralizado de vocês conseguirem ganhar dinheiro com a Ethereum, e de alguma forma o preço vai valorizar inevitavelmente, porque ao haver adesão, se as coisas funcionarem, vamos ver automaticamente muitas Ethereums a saírem, como se elas saíssem de circulação. Elas não saem, elas não deixam de existir, mas elas acabam por ficar bloqueadas, paradas durante muito tempo, e isso faz com que automaticamente saia mais tráfego da mainnet da Ethereum, e automaticamente fazendo o preço elevar muito mais do que seria expectável. Portanto, eu estou neste momento muito concentradíssimo na Ethereum e em altcoins, estou muito atento àquilo que elas estão a fazer. É evidente que nós tivemos um rally muito interessante em termos da Bitcoin. Estamos praticamente pouco mais de $2.000 de atingir novos máximos. E não só isto é histórico e só aconteceu uma vez na vida, os $20.000, obviamente, mas também é histórico por outra razão. Como eu estava a dizer, isto em nada me faz parecer 2017, portanto acho que ainda estamos numa fase muito inicial, e por isso é que eu acho que vocês, ou quem quiser entrar, quem decidir entrar ao seu próprio risco, ainda está a entrar muito cedo, mas é importante também dizer que a partir deste momento vocês têm que se preparar para aquilo que também aconteceu em 2016 e 2017, principalmente em 2017, que é cada vez mais, à medida que o preço da Bitcoin vai subir, nós vamos começar a ver também quebras muito maiores. Portanto, quebras de 30% são coisas que vão ser muito violentas ao preço em que ela está neste momento, mas são coisas naturais enquanto se está a escalar na bull run. Portanto, vão haver também aqui excelentes oportunidades de, muito provavelmente, das pessoas poderem fazer o dollar cost averaging do preço da Bitcoin, caso tenham esse interesse, caso queiram começar em primeiro lugar com a moeda mais conhecida da cryptocurrency, que é a Bitcoin, é provavelmente estudar essas oportunidades, ver quando é que há quebras violentas, porque elas vão começar a existir, preparem-se para isso, e investir nessa altura. Agora, também tenho a dizer o seguinte, por isso é que eu falei em Ethereum e altcoins. Vai haver também aqui uma grande oportunidade de quem for mais bullish, quem acreditar mais nestes projetos, e só o deve fazer caso acredite, caso tenha feito a sua própria investigação e a sua própria pesquisa, caso tenha determinado para si próprio que aquilo que estudou, que investigou, é o suficiente para avançar num investimento ainda de maior risco do que a própria Bitcoin, que é investimento em altcoins. Escolher as suas altcoins corretas podem fazer toda a diferença. Existem imensos exemplos na cripto. O meu exemplo, por acaso, foi com uma moeda chamada Dashcoin. Tenho um vídeo já feito há muito tempo sobre a minha história com a Dashcoin, que na altura chamava-se Xcoin ou Darkcoin, como lhe quiserem chamar, onde eu perdi com um simples investimento de 1.000 euros, em pouco mais de 3 anos podia o ter transformado em 7,2 milhões de euros. Isso acontece durante o momento da bull run, e é preciso explicar que isso só pode acontecer em moedas com low cap, em moedas que tenham de facto ainda um valor muito baixo, e são moedas que podem ter uma grande oportunidade de explosão, e ao explodirem podem fazer ganhos com muito pouco dinheiro, mas ao mesmo tempo vocês devem entender que é possivelmente ganhos sem garantias nenhumas, mas muito provavelmente poderá também essa aposta ser furada, essa aposta não funcionar, durante o caminho vocês perderem. Infelizmente tenho mais um anúncio a fazer. Uma das aplicações que eu costumo utilizar e plataformas, que se chama Liquid Pro, e mais uma vez para vos explicar aquilo que eu estou constantemente a dizer, e muitos me chamam alarmistas e pensam que eu estou simplesmente a repetir só porque sim. Mais uma vez há uma aplicação que se chama Liquid Pro, que infelizmente teve uma quebra em termos de... foi hackeada, e para além de ter sido hackeada, como vocês podem ver no e-mail que me foi enviado a mim e a todos os outros clientes, eu já falei na Liquid Pro, espero que nenhum de vocês tenha, infelizmente, ter passado pelo que eu passei, ou seja, houve dados pessoais que foram comprometidos relativamente a esta aplicação, e nomeadamente, pelo que eu percebi,
e pude contactar até mesmo o apoio ao cliente desta aplicação, foi possível verificar-se que, no meu caso em específico, muito provavelmente a única situação que poderá ter sido comprometida terá sido ou o meu e-mail ou um número de telefone que pudesse estar a ser usado para aquela aplicação. E a realidade é que, apesar de eu ter vários e-mails para várias contas diferentes, precisamente por questões de segurança, em termos do número de telefone, eu tenho vários contactos, mas não são mais do que os e-mails. E é evidente que, tendo várias contas como eu tenho, porque eu testo várias contas e tenho que usar em determinadas situações o mínimo dos KYCs possíveis, nomeadamente e-mails e telefones, eu vou ter que alterar esse número de telefone e, portanto, há aqui processos que vão ter que ser feitos e, infelizmente, é uma grande chatice todo este transtorno que eu estou a ter, mas para vos informar, mais uma vez, que nada é certo na cryptocurrency, apesar de não ter perdido nenhum fundo nesta aplicação, de alguma forma, alguns dos meus dados foram comprometidos e eu terei que fazer essas alterações e essas ações de medidas de segurança que, quer se queira, quer não, é um grande transtorno e terei que corrigir essa situação, portanto, tenham isso também em mente. Relativamente a tudo aquilo que eu estou a falar, acho que é muito importante quem está a iniciar neste momento que não se aventure em trades, não façam um trading, por favor, sem vocês consultarem pessoas que já tenham feito, sem que vocês tenham entendido como é que de facto uma trade funciona, quais são os limites, quais são os stop signs, quais são as técnicas e as ferramentas que vocês podem usar dentro de uma plataforma que se possa fazer trading, quais são os custos, não façam leveraging. Há uma grande possibilidade de vocês, como eu, em 2015, por exemplo, ter tido muita sorte enquanto estava a experimentar, mas a realidade é que eu tive muito mais sorte do que talento. Acabou por me correr bem, mas foi muito fácil depois, com o passar do tempo, entender que é muito difícil ser constante neste tipo de profissão, e é uma coisa que eu também detesto, sou-vos muito sincero. Eu mantive-me também não só na solução das trades pontuais, de fazer swing tradings, por exemplo, ou as trades mais simples e imaginárias que serão vender a um ponto alto para depois comprar com o lucro que foi feito a um outro determinado ponto para poder ter mais em termos de quantidade. Isto porque eu detesto ter que ficar constantemente colado, portanto, aos gráficos e aos ecrãs para estar constantemente a perceber-me se a trade é viável ou se não é viável. Porque há coisas que acontecem que são, como eu já disse, dentro deste espaço, que são fora de normal. Eu não sei se já aconteceu com outras pessoas, mas, por exemplo, já me aconteceu comigo usar, portanto, stop limits e eles não funcionarem. Portanto, até nisso é uma coisa que eu acho que as pessoas devem entender, que tecnicamente há certas coisas que tecnicamente não deviam de acontecer e acontecem, e depois como é que vocês vão reclamar? Quer dizer, por muito que vocês possam depois usar um apoio ao cliente, que eu não sei se vocês já alguma vez usaram de um apoio ao cliente da cripto, mas normalmente todos eles são péssimos, são ainda muito recentes, não têm a mesma eficácia que aqueles apoios aos clientes que nós estamos habituados provavelmente a usar em Portugal. Não tem nada a ver com apoios aos clientes de bancos, portanto nota-se falta de experiência e não há muito por onde reclamar, a não ser provavelmente dizer: ok, fiquei muito zangado com vocês, agora vou retirar todos os meus fundos. Eles nem sequer vão notar vocês retirarem os vossos fundos, porque há pessoas com muito mais valor dentro da cripto do que vocês, e por muito que vocês façam barulho, acreditem que não é tão simples como vocês poderiam estar a pensar. Portanto, o ideal é fazerem trades e não fazerem aquelas trades de eu vou simplesmente colocar estes limites e vou dormir descansadamente e amanhã vejo como é que está. Acreditem que eu já fiz isso e correu mal. Portanto, tenham muita atenção. Não vos posso alertar mais sobre este assunto, a não ser que nunca queiram jogar golfe, se vocês nem sequer gostam de golfe e nem sequer jogaram nunca golfe na vossa vida. Portanto, no mínimo, caso eu não vos consiga incentivar a não fazerem trades, no mínimo façam a pesquisa e encontrem-se com alguém que já tenham feito, tenham formação nessa área para antes de iniciarem numa coisa tão grave, porque acreditem, se vocês não prestarem atenção, se vocês não estiverem em cima do acontecimento, vocês podem perder tudo aquilo que vocês têm na cripto no abrir e fechar de olhos. Basta uma notícia da China que seja bearish para a cripto, que vocês podem logo imediatamente perder tudo porque fizeram 10, 20, 50% de leveraging. Basta haver uma notícia
e vocês estavam a apostar no sentido inverso, portanto no sentido em que a Bitcoin estaria a crashar e de repente a notícia é muito positiva e vocês simplesmente perderam a totalidade da vossa trade, tenham muita atenção. Acreditem que não é tão simples como parece e em muitas destas trades é preciso de facto ainda haver uma grande diferença, um grande pump para vocês poderem começar logo a ganhar dinheiro e começar logo a ver um lucro expectável e, portanto, não é tão simples como vocês pensam. E, por fim, vou terminar precisamente com aquilo que eu queria terminar, que era falar do título. Agora é tarde? Não, de maneira nenhuma, não é tarde, acreditem. Se vocês pensam ainda não se sentem muito confiantes, eu tenho quase toda a certeza que caso nada de errado aconteça com a cripto, na generalidade vamos ter um próximo ciclo também muito poderoso. Nesse ciclo vocês, caso queiram escapar-se deste e entrar no próximo, que será daqui a provavelmente 3 ou 4 anos, têm que esperar por aquilo que historicamente costuma acontecer, é uma quebra na Bitcoin entre 80% a 90%, portanto se o nosso pico da próxima bull for a Bitcoin, por exemplo, a $150.000, têm que fazer os cálculos a uma quebra de 80% a 90% para começarem a comprar a um preço mais baixo e depois esperar, com todas, sem garantias nenhumas e com todas as certezas de que qualquer situação que vocês façam deste género é de incrível risco e, portanto, não há mais nada comparável no mercado, até mesmo porque muitos destes mercados ainda não são regulamentados e muitas destas altcoins também não são, ou são projetos que de um momento para o outro também desaparecem. Por fim, para quem quer de facto entrar, há uma nota que eu acho que é positiva, que tem acontecido um pouco por todas as moedas que estão associadas da plataforma, e é essa a minha dica que eu vos queria deixar para vocês estarem atentos a moedas que pertençam a grandes plataformas que já têm história ou alguma história dentro deste mercado. Estou a falar da Celsius Network, estou a falar da Nexo e estou a falar também da Crypto.com. Mesmo sabendo que destas três, a Crypto.com é provavelmente aquela que eu diria que existe um maior risco e ao mesmo tempo a maior potencialidade de fazer um grande lucro. Porque e isto não é recomendação nenhuma, vocês têm que fazer a vossa pesquisa, vocês têm que entender que se vocês optarem por fazer algum tipo de investimento numa destas três moedas ou nestas três moedas, não é porque eu o disse, é porque vocês entenderam que fizeram a vossa pesquisa, vocês procuraram outras fontes e determinaram, se calhar, algo que eu possivelmente também estarei a ver. Eu estou a ver moedas como a Nexo, a Celsius e potencialmente a Crow a ganharem na próxima bull, quando isto começar a passar nas notícias, quando a Bitcoin começar a ser ouvida pela maior parte das pessoas e haver um grande FOMO, estas plataformas onde de repente vão ter uma grande publicidade, onde se pode ganhar juros com a cripto, de taxas de juros provavelmente de 10, 12, 15, até mesmo 20%, eu acho que aqui há um grande potencial destas moedas virem a fazer um grande rally em termos de preço. Vejam a Nexo, que eu não tenho falado bastante, eu tenho falado bastante da Celsius Network, mas da Celsius Network já teve de facto um grande pump superior a 4.000% desde o ano passado, mas no caso da Nexus, por exemplo, é uma aplicação que tem funcionado bem, eu não estou a recomendá-la de maneira nenhuma, não recomendo nenhuma aplicação dentro da cripto porque eu já vi um pouco de tudo, portanto não há certezas de nada, mas a Nexus teve um pump que passou de 9 cêntimos para 18 cêntimos e continua a passar, e isto tem muito a ver com a quantidade de novos clientes que eles têm ganho. E portanto cada vez mais estas plataformas estão a ser apetecíveis pelas taxas de juros que estão a ser atribuídas, e no caso da Crow, eu falei na Crow porque não tenho dúvidas nenhumas, em termos de cartões de débitos, de créditos, é o melhor que existe neste momento. Eu tenho um cálculo na minha cabeça que, obviamente, por razões de segurança, não vou falar, mas eu fiz as contas para dizer que desde que tenho o cartão da Crypto.com, por todas as vantagens que ele dá, desde Netflix gratuito, desde Spotify gratuito, desde... Obviamente que eu tenho isto porque já sou um cliente que consegui acumular alguma coisa dentro da Crow. Não é qualquer cliente que consegue ter estas condições, mas por ter entrado cedo, existiu aqui de facto uma oportunidade de, com os gastos que eu tenho das minhas despesas habituais, conseguir 3% de cashback. É algo que não se consegue na maior parte dos cartões que existem em Portugal,
E não só associá-las à Netflix gratuita, associá-las ao Spotify gratuita, associá-las ao facto de ter mais 2% nas taxas de juros que estão atribuídas na Crypto.com, associá-las ao facto de haver outras soluções como o Syndicate ou o Supercharger, que são outros produtos que estão associados à Crypto.com, que se tem acesso por se ter Crow, por se fazer staking de Crow, ter acesso à exchange da Crow, que apesar de eu ter tido alguns problemas, funciona bem. E nestas três, aquela que está mais desvalorizada, aquela que tem maior risco de investimento é Crow. Mas se isto tudo funcionar, se começar a haver FOMO, aquele FOMO residencial, as pessoas começarem logo automaticamente a procurar estas plataformas ou para ganhar juros ou para pedir cartões, estas três, Nexo, Celsius Network e Crow, parecem estar muito bem posicionadas e obviamente que com a entrada massiva de muitos clientes vem automaticamente a valorização do preço destas moedas nativas. E reparem, há uma grande diferença, por exemplo, entre a Uniswap, que é uma exchange centralizada que eu acho que se vai dar muito bem, mas que na realidade não tem a moeda da Uniswap, ela só existe só para dizer que a Uniswap tem uma moeda, ela não tem valorização por trás, enquanto que a Crow tem. É preciso ter Crow para se fazer staking e para se poder ter determinados produtos dentro da plataforma da Crow. Da Celsius Network, igual, quem tiver Celsius Network recebe mais taxa de juro do que seria sem a Celsius Network. Ou seja, existe utilidade nestas moedas. A Nexo, a mesma coisa. Existe a possibilidade de ganhar mais 2% se vocês decidirem receber os juros em Nexo. Ou se de 3 em 3 meses existe também a possibilidade de receber dividendos por se ter estas moedas. Portanto, elas têm uma utilidade, enquanto que, por exemplo, a Uniswap, eu dei o exemplo da Uniswap, ela não tem muita utilidade, ela simplesmente, quem a tiver, é só para dizer que está a apoiar a equipa da Uniswap, nada mais. E eu só usei este exemplo para colocar as coisas em perspectiva e penso que é suficiente. Acho que já falei demais. Portanto, ainda é tarde? Não, de maneira nenhuma. Um bom Carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus.